Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Caríssimos irmãos e irmãs, com toda a igreja estamos reunidos e repetindo, clamando e pedindo: vem Espírito Santo e renova a face da terra. Celebrar Pentecostes, a grande festa do envio do Espírito Santo, é percebermos que Deus cumpre em tudo as suas promessas. Jesus, o Verbo encarnado, quando volta ao Pai na sua ascensão, deixa muito claro aos apóstolos: vocês não ficarão sozinhos, mas terão a ajuda do Paráclito, do Espírito Santo de Deus. Portanto, para conhecer a verdade, para iluminar a vida interior, para entender aquilo que é de Deus, o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Com a ascensão, termina o tempo do ressuscitado e com Pentecostes, inicia-se o tempo do Espírito que se manifesta por meio da Igreja de Jesus Cristo. É bonito de percebermos que no mesmo dia que o Espírito Santo é enviado a todos, imediatamente é manifestada a igreja à humanidade. Os apóstolos no cenáculo enchem-se de coragem, porque o amor de Deus os torna destemidos, e saem pregando, anunciando, propondo o Evangelho e convertendo pessoas ao seguimento de Jesus. Hoje, então, celebramos o derramamento do Espírito e a manifestação da igreja a toda a humanidade. É oportuno que a gente perceba o grande simbolismo que essa solenidade nos propõe por meio da liturgia. Vejam, toda festa de herança judaica, e Pentecostes é uma festa que era celebrada no judaísmo, ela tem um sentido muito profundo dentro da história. Inclusive, Pentecostes quer dizer 50 dias após a Páscoa. Era celebrada como festa das 7 semanas, ou festa
em que desciam a Jerusalém todos aqueles que produziam frutos da terra para oferecer ao Senhor o fruto da colheita. Então a festa, chamada Festa das 7 Semanas, era uma festa que ocorre na primavera, com um grande sinal de alegria e gratidão a Deus pela produção e pela colheita. Também, toda festa judaica tem um pano de fundo histórico. O que eles celebravam? Eles celebravam, na verdade, o exato dia em que receberam do próprio Deus que se revelou a lei, o decálogo, as pedras dos 10 mandamentos. Se a gente puxar na nossa memória, no dia em que Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos, acontece, na verdade, que o alto do Monte Sinai começa a fumegar, trovões, labaredas de fogo, e um vento forte e impetuoso envolvia o povo de Deus a caminho da terra prometida, para que recebessem a lei escrita em pedras. Agora, ouvíamos na primeira leitura algo muito parecido, só que agora não é o Pai que revela, mas é o Espírito Santo. Por isso, todos esses elementos cósmicos, as labaredas de fogo, a ventania, a nuvem, tudo isso vem nos chamar a atenção para a revelação agora do Espírito Santo, que também é Deus. E esse Espírito, na verdade, descendo para a humanidade, ele agora não vai entregar lei em pedras, mas o Espírito vai inscrever no coração humano a verdade, as leis e as normas que vêm de Deus. Por isso a gente tem que entender que o Espírito Santo traz a nova lei, a eterna nova lei, inscrita no coração do homem, para que a gente conheça a verdade, a justiça e aquilo que é justo. Não precisa estar escrito fora de nós para que a gente viva e cumpra, porque uma vez que o Espírito foi derramado nos nossos corações, nós vivemos mediados por esse mesmo Espírito. Espírito que vem nos trazer os dons e carismas, sabedoria, conselho, entendimento, temor, ciência, piedade e fortaleza, que não estão fora de nós, mas dentro dos nossos corações. E por isso, celebrar Pentecostes é entender a graça de um Deus que vem ao nosso encontro para nos santificar. Aí vejam que, além disso, há um outro episódio na narrativa de Pentecostes muito interessante, que vai dizer que os apóstolos abrem a porta do cenáculo e saem pregando o Evangelho. E eles pregavam em diversas línguas, todo mundo entendia, algo que não era normal, porque vejam, todos eles eram galileus, só falavam, na verdade, a língua daquela região, mas ali haviam povos de todos os lugares que ouviam os apóstolos em sua própria língua. Sabe por quê? Porque a linguagem do amor é entendida por todos, a linguagem da salvação é entendida por todos, e nem precisa de muita fala, porque na verdade, inscrita no nosso coração, a gente é capaz de entender, a gente é capaz de interpretar. Além disso, ouvíamos também no Evangelho aquilo que Lucas propõe, mas agora João relê, algo muito interessante. Ali, Jesus se aproxima e sopra o Espírito Santo. Aqui, a gente precisa mais uma vez retomar o sentido do Espírito, porque sopro, vento, ar, no hebraico ruá, no grego pneuma, é aquilo que traz vida, que traz ânimo, respiro, que nos deixa de pé. Nós sem ar não sobrevivemos.
Assim é a graça do Espírito, o ar que dá vida. E vejam, quanto é bonito nós ouvirmos então que Jesus sopra o Espírito, mas também em Lucas que vem um vento forte, impetuoso. Por quê? Porque o Espírito deve agir em nós conforme nós precisamos, às vezes medrosos, tímidos, até entristecidos. Ele vem como vento que sopra, anima, dá força, entusiasma, mas de repente, quando estamos bem, na calmaria da vida, no dia a dia do cotidiano, ele é sopro, sopro suave, que nos traz vida, que nos traz alegria, que não nos deixa, sobretudo, desanimar, porque vai nos indicando o caminho. E vejam, como sopro ou como vento na nossa vida, o Espírito deve ativar em nós as maiores verdades de Deus. Vejam, é bonito também a gente perceber que tanto no vento quanto no sopro, os apóstolos são enviados em missão. Na ventania, perdem o medo e falam de Cristo. E no sopro, eles entendem a importância de serem misericordiosos, porque a primeira fala de Cristo é: vá e perdoe pecados, e reconcilie a humanidade. Então, o que estamos vivendo hoje e renovando em nós esse Espírito é a graça de pedirmos o sopro, o ruá, o pneuma, o vento para cada um de nós, cheio de entusiasmo e alegria, ser para o mundo sinal de Deus. É para isso que o Espírito está em nós. É para isso que fomos confirmados no sacramento da Crisma, para permitir que esse Espírito haja em nós, para que testemunhemos ao mundo como é bom ser de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.